com você, Pai do Dinho. Senhor para os irmãos. Pai do Senhor para todos, bem-vindos a mais uma live, um culto online, que possamos glorificar, aprender mais de Deus nesse dia de hoje. Começamos com uma oração. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado pelas obras que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Que possamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, Te louvar, Te engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Atenda os nossos pedidos, que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Senhor. Abençoe o culto, as pregações, as orações, Tu possas nos ouvir e nos atender, Senhor. Que eu te peço e já te agradeço. Amém. Com a palavra, hoje, o irmão Gabriel. O microfone, Gabriel. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem em suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Amém, irmãos? Oremos pela palavra. Santo e eterno Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos deu livre acesso a ela. Somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor permitiu que ela chegasse até nós, Senhor. Em nome de Cristo, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor venha a nos motivar, Pai, a estarmos buscando a Ti na Tua palavra, estarmos lendo a Tua palavra, estarmos adquirindo conhecimento através da Tua palavra, Pai. Em nome de Cristo, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Muito feliz aqui. Tem mais um culto de louvor, adoração ao Senhor e de estudo da palavra de Deus. Estão comigo, os irmãos já viram aqui o irmão Edson Roberto, nosso querido Dinho, o irmão Gabriel de Sá, Damasceno, também está conosco. O irmão Mateus está conosco aí, eu não sei se está travando, tendo problemas técnicos ali. Também o irmão Luiz Fernando, sempre comigo aqui nas lives e transmissões. Ele nunca pode faltar, né, que sem ele a estrutura não dá certo. Já quero dar as boas-vindas aí aos irmãos. Eu vi que o pastor Aparício estava, segundo ele, na porta da igreja, né, já esperando a gente. Pastor Aparício, como eu estou feliz de ver o Senhor restabelecido, né? Nós ficamos aí com o coração apertado, clamando a Deus e orando para que o Senhor pudesse já voltar para casa, né, sair dessa internação, e Deus deu vitória. Glória a Deus por isso. Pastor Leandro também está conosco, Gisele, irmã Maria de Leusa, irmão Fabrício Barbosa,
irmã Elizabeth, irmã Lúcia, que Deus abençoe vocês, tá? Irmão Anderson, eu vou pedir para vocês nos ajudarem chamando os irmãos para o culto, tá certo? Então vamos nesse momento chamar os amigos, os irmãos, para estarem aqui partilhando um pouco da palavra de Deus. Eu já quero abrir a oportunidade para os irmãos aí na nossa live fazerem pedidos de oração, tá certo? Nós estaremos orando mais para frente um pouquinho, e os irmãos podem já colocar seus pedidos de oração na nossa live aí no Facebook. Nesse momento eu quero convidar o Dinho para estar orando pelos missionários da nossa igreja, pelo Vitor e pelo Denis, né? A irmã Anne está lá em Moçambique e parece que ela está com febre, dor de garganta. O Denis nos pediu oração hoje para que o Senhor chegue com providência, tá certo? Então já quero chamar o Dinho novamente aqui para estar fazendo essa oração pelas famílias missionárias. Pai do Senhor, de novo, oremos pelos nossos missionários que estão distantes da terra deles e fazendo um trabalho para Deus, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te apresentar agora a vida dos nossos missionários, Pai, do Victor e do Denis e de sua família, Pai. Não sabemos as dificuldades que eles passam, mas tu sabes, sim, tu possas, Senhor, estar com eles, dando forças, providenciando o que eles precisam, Senhor, e ajudando eles nessa obra, Senhor. Ajude-os, visita-os, que tu possas, Senhor, curar a esposa do missionário Denis, que tu possas, Senhor, estar cuidando de cada um deles, Senhor, tanto financeiramente, tanto materialmente, tanto espiritualmente, Senhor, que eles possam eles estão te servindo ali, Senhor, que tu possa, Senhor, ajudá-los, visita-os naquele lugar onde eles estiverem, abençoe eles, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Microfone, pastor. Amém, glória a Deus. Mateus, você está com a gente aí? Ou está travando agora? Estou sim, vocês estão me escutando bem? Beleza, tá ótimo. Estamos aqui ao vivo. Quero novamente dar a paz do Senhor para os irmãos que entraram aí na nossa live. Nos convidando os irmãos, despertando os irmãos para estarem conosco aqui aprendendo a palavra do Senhor. Logo mais estaremos estudando o livro do profeta Daniel. Quero convidar o Mateus para fazer uma oração de maneira especial pelos pedidos aqui apresentados, né? Nós já oramos pelos missionários, pela família do irmão Denis, ali pela Anne. Eu quero pedir para o Mateus estar fazendo uma oração pelos pedidos apresentados aí na nossa live. Ele também tem um pedido, né, que apresentou agora há pouco, e nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Mateus caiu, então eu vou pedir para Fernando estar fazendo essa oração aí, em nome de Jesus. Qual o nome do seu amigo, Gabriel, que está? É Gabriel também, né? É Gabriel Corrêa, o nome dele. Gabriel Corrêa, né? Estaremos orando por ele também, em nome de Jesus. Amém. Então, possamos orar ao Senhor. Neste momento, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos conduzindo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, neste momento, estar cuidando no íntimo de cada um, Senhor. Vai de encontro, Senhor, Gabriel, aquele rapaz ali, amigo aqui dos nossos queridos irmãos, que o Senhor possa cuidar muito bem da família dele. Ele sofreu um acidente de moto, só o Senhor sabe, Pai, o quanto aquela família está sentida com isso, o quanto o Gabriel tem sofrido, Santo Deus. Cuida também, Senhor, de todos da nossa igreja, cuida, Senhor, das nossas famílias, cuida, Senhor, dos nossos pastores, daqueles que estão à frente, Senhor, desse trabalho. Cuida, Senhor, de todos, Senhor, que estão necessitando, Senhor, neste momento, da sua cura, Pai amado. Toca, Senhor, no coração e cuida, Senhor, de cada um de nós. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Microfone, pastor? Sempre esqueço o microfone. Amém. Vamos já começar o ensino, no nome de Jesus. Fernando, tem uma opção que as telinhas pequenas fiquem de lado, assim, ao lado? Fica a imagem maior com as telinhas pequenas ao meu lado?
para vocês ficarem comigo na transmissão. Amém. Vamos começando aqui. Amados, hoje nós estaremos estudando o livro do profeta Daniel, tá certo? Só recapitulando rapidamente, nós estamos aí desde a pandemia, né, Dinho? Desde o início da pandemia, parece que já faz 3 meses, é isso? Mais ou menos esse tempo, estamos estudando o Antigo Testamento, tá certo? Hoje eu até comentei aqui novamente com a turma que nós vamos ter o próximo ensino sobre os profetas menores, e após o ensino dos profetas menores, nós já vamos começar a estudar os evangelhos, tá? Já vamos entrar aí no Novo Testamento. Só responder aqui o Fernando. Não pode deixar só a mim, então, se você não aparece. Estava querendo olhar para você. Então, hoje nós estaremos estudando Daniel, já estudamos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, já estudamos os livros históricos, os livros poéticos, né? E agora estamos estudando os livros proféticos. Hoje nós estamos falando sobre o 5º livro dos profetas maiores, tá certo? Tem uma curiosidade aí, a gente faz essa organização, eu já falei para os irmãos que os hebreus, os judeus, né, na verdade, eles não organizam nessa sistemática de denominação que a gente organiza, né, que a gente chama de Torá, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e menores, né? Eles só têm a Torá, os Nevri, que são os profetas, né, e os Ketuvins, que são os outros escritos, né, que são os livros, aí você bota livro histórico, livro poético. E tem um detalhe interessante, que o livro do profeta Daniel, nessa organização judaica e hebraica da Bíblia, do Antigo Testamento, eles não denominam como um dos profetas maiores, né? Porque há uma conotação histórica ali no início do livro de Daniel, eu vou falar um pouco mais sobre isso já, mas principalmente porque o livro foi escrito durante o cativeiro em Babilônia. Então, como ele não foi escrito em Jerusalém, né, eles colocam ele aí nessa organização dos livros, dos escritos em gerais, né, os Ketuvim, tá bom? Bora lá, irmãos. O Gabriel fez a leitura com vocês. Apareceu o pastor Léo, um texto muito conhecido, capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Os primeiros versículos vão dizer o seguinte, ó. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. Ok? É muito importante a gente prestar atenção nesse começo aqui do livro de Daniel, porque ele dá uma situação histórica. Eu vou dar alguns detalhes aqui, vou entrar um pouquinho na história de Israel, antes de a gente falar especificamente sobre o livro do profeta Isaías. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, eu estou abrindo aqui novamente o Facebook para tentar responder as dúvidas dos irmãos, e também da equipe aqui, o pessoal que está comigo na transmissão, tá? Então, vamos lá. Segundo os historiadores bíblicos, nas suas organizações, eles dizem que no ano em que Jeremias ele começa o seu ministério profético, vocês lembram quando a gente estudou Jeremias, né, que Deus chamou ele para ser profeta das nações, este foi exatamente o ano em que o profeta Daniel nasceu, tá certo? Então, Jeremias e Daniel são profetas contemporâneos, com uma distância aí de aproximadamente 20 a 25 anos entre um e outro, tá certo? A palavra é clara ao dizer que Daniel ele vai ser levado para a Babilônia, ainda jovem, né? E trazer algumas características dele. Porque é muito importante a gente ver que Daniel vai ser levado cativo para a Babilônia justamente durante o reinado desse rei chamado Jeoaquim. Que nós conseguimos situar na história que Daniel ele vai ser levado na primeira leva dos cativos para a Babilônia. Como assim, pastor? Primeira leva dos cativos, eles não foram tudo de uma vez? Não, tá? A Bíblia é muito clara que essa migração, e a história também conta isso, que essa retirada dos judeus de Jerusalém
para a Babilônia e para outras regiões ali do Império Babilônico, ela foi ocorrendo de forma gradual, com perfis diferentes, tá? Essa primeira leva, até o profeta Jeremias disse que Deus dividiu em 2/6, e a gente vê uma atuação da misericórdia de Deus para com aqueles que estavam sendo levados cativos. Espera aí, Deus está sendo misericordioso, tirando o povo daquela terra? Sim, irmãos. O maior juízo que poderia haver, está dito lá no Deuteronômio, tá certo? Ainda lá na Torá, era que o povo de Israel perdesse a terra prometida. E eles perderiam a terra prometida, sim, naquele momento. Mas Deus teve misericórdia daqueles que eram fiéis, porque havia um remanescente fiel e pessoas fiéis. E até o próprio profeta Jeremias, ele vai dizer, numa das suas visões, ele vê 2/6, né? E uma cesta com os melhores frutos sendo levados. E essa primeira leva, que leva os cativos, ela é... Pai Senhor, irmã Maria Aparecida, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Essa primeira leva de cativos, que está sendo transportada para a Babilônia, ela tem uma característica muito especial. Nela, nós vamos encontrar a nobreza de Judá. Mas vamos voltar no tempo para entender o que é que a gente está falando mesmo. Eu falei para os irmãos que depois de Salomão, o reino vai se dividir em 2. Ao sul, nós vamos ter o reino de Judá, com 2 tribos, né? Formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Tem um detalhe aí, eu não sei se vocês se ligaram, né? A tribo de Benjamim era a tribo do rei Saul. Então, a tribo dos 2 primeiros reis de Israel ali, né? Ela tá bem claro que elas vão formar essa nação no sul, né? Ao norte, as demais 10 tribos de Israel vão formar o reino de Israel. No sul, nós vamos ter uma descendência, uma linhagem direta da casa de Davi, tá certo? Então, você vai ter uma linhagem real, numa só dinastia, que vai se estender desde Davi, Salomão, Roboão, até essa linhagem real que a gente está vendo aí no período do cativeiro em Babilônia. Outra coisa muito interessante de ressaltar é que o norte, nesse momento em que Daniel está sendo levado cativo para a Babilônia, o reino de Israel, o reino do norte, ele já estava destruído, porque antes o Império Assírio tomou Israel, destruiu o reino de Israel, e ele tinha uma dinâmica diferente da Babilônia. Ele pegava o pessoal do território que ele conquistava e aqueles que eles não matavam, obviamente, eles dispersavam para as outras terras e traziam de outras terras do seu império para dentro do território. Foi isso que aconteceu com Israel, tanto que a capital de Israel, chamada Samaria, mais tarde vai ser uma província ali do Império Romano, né? Então, uma região do Império Romano, você vai ter uma mistura de descendentes desse reino do norte, misturados com de outras regiões que são trazidos pelo Império Assírio para ficar naquele lugar. Faz sentido quando Jesus e a mulher samaritana conversam sobre esse problema que os judeus tinham com os samaritanos. Por quê? Porque o reino de Judá teve essa descendência direta, enquanto o norte teve várias dinastias, a de Jeroboão, a de Onri, e várias outras dinastias lá em cima, a de Jeú, tá? Aqui embaixo, no Reino do Sul, onde ficava Jerusalém, a gente teve mantida a semente de Davi, conforme a promessa do Senhor, que nunca faltaria alguém, né, no trono, alguém da descendência de Davi reinando sobre o trono de Judá. Está indo muito rápido, vocês podem me dizer aí, a gente volta e explica com maior carinho, tá certo? Em seguida, o que é que vai acontecer ali no Reino do Sul? O norte foi destruído, como eu falei para vocês, e o Reino do Sul, ele vai entrar primeiro com o rei Ezequias, ele vai ser um rei muito temente ao Senhor, Deus vai abençoar o seu povo, vai livrar eles dos assírios, e aí Ezequias, quando morre, passa o reino. Ezequias é aquele que Isaías vai orar por ele, Deus vai estender o seu tempo de vida, uma história muito conhecida, né? E quando Ezequias passa o trono, né, ele morre e passa o trono, quem vai assumir esse trono vai ser um filho dele, chamado de Manassés, tá certo? Manassés, segundo a própria palavra de Deus, obrigado, pastor Paris, foi um rei extremamente ímpio, tá? A palavra traz uma informação específica que ele levava as crianças para serem seus filhos mesmo, para serem queimados em oferenda a outros ídolos, a outros deuses. Isso foi muito mal aos olhos de Deus. Entretanto, ele teve um reinado longo, tá certo? Um reinado longo. O ministério de Jeremias, do profeta Jeremias, vai se iniciar justamente no reinado de Manassés.
Manassés, no final da sua vida, vai se arrepender. Tem um detalhe interessante: ele vai ser levado cativo, vai ser levado preso lá em Babilônia, ele vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus, vai se converter, volta, mas o seu tempo já estava terminado. O seu filho vai assumir o trono em seu lugar, tá certo? E aí a gente tem uma história muito interessante ali de como será esse tempo. É muito curto ali, ele vai ficar, se não me engano, 3 meses somente no reinado. Vai haver um tipo de golpe civil, alguns problemas vão acontecer ali, e aí Deus vai restaurar uma dinastia, em que nessa dinastia, novamente, o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas nesse pequeno período em que Deus vai, a partir do reinado de Josafá, fazer algumas coisas interessantes ali no povo de Israel, vai haver um renovo espiritual. Jeremias, a gente vê ele ali profetizando. Daniel, ele vai crescer naquele ambiente, né? Ele vai crescer nesse ambiente que Jeremias está profetizando, entregando a mensagem de arrependimento para o povo de Israel. Nós vimos que rapidamente vai ter uma derrocada espiritual novamente. Porque mesmo havendo a manifestação do rei no trono, de trazer um renovo espiritual para a nação já estava totalmente corrompida. O estrago que Manassés fez no povo de Judá foi muito profundo. Então, eles já adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos. No próprio templo, eles tinham homenagens a outros ídolos. E Deus via aquela situação, avisou pelos seus profetas o que ia acontecer, e nesse quadro, Deus vai interromper a história de Judá com a maior punição que poderia ser dada a Judá, que é tirá-lo da terra prometida. Isso vai acontecer no reinado de Jeoaquim, tá certo? Vai ser um rei que vai ser levado cativo, né? Seu tio vai ficar no trono em seu lugar como uma espécie de rei fantoche. Depois ele também vai sofrer na mão de Babilônia. Mas ao ser levado para a Babilônia, com ele vão alguma parte da nobreza, uma parte dos sacerdotes. Você lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, o profeta Ezequiel era filho de sacerdote foi trasladado também para a Babilônia, e ali, né, Flávio Josefo diz até que Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e Daniel, eles seriam diretamente ligados à casa real de Judá, né, e sendo levados para a Babilônia, nós temos um perfil em Daniel que é um perfil de um jovem extremamente culto, extremamente inteligente, extremamente conhecedor da palavra de Deus, e que Deus vai levá-lo para a Babilônia, para, assim como fez com outros, preservá-los, até mesmo do segundo momento. Vai ter o segundo momento que o povo vai ser levado cativo, o terceiro momento, e uma destruição do templo e da cidade de Jerusalém, tá? Em que barbaridades aconteceram durante a queda de Jerusalém, e Deus estava, sim, livrando esse remanescente que ele queria preservar, levando para a Babilônia. Então é muito interessante a gente ver que às vezes a gente acha que está indo para uma situação pior, ou que a gente está indo enfrentar algum problema ou alguma luta, mas o nosso Deus, ele nos preserva mesmo no ambiente que a gente acha que não é propício. O nosso Deus nos faz prosperar e prevalecer e crescer e sermos abençoados, mesmo num ambiente em que nós estamos vivendo lutas, né? É uma teologia muito interessante de entender que mesmo quando eu estou vivendo lutas e problemas e aflições, eu estou sendo preservado por Deus e abençoado por Ele no meio desse processo. É o que acontece com o profeta Daniel, tá? A história vocês conhecem bem, né? Já é uma história que a gente conta muito até para as crianças na nossa escola bíblica dominical. A história de Daniel tem vários momentos muito bonitos. O primeiro é quando ele coloca no seu coração, ele é um jovem judeu da nobreza, vai ser levado como cativo para o palácio, né? Escolhido por ser formoso, por ser inteligente, por ser versado nas letras. E aí, ele podia muito bem, a partir do momento que ele identifica suas próprias qualidades físicas, intelectuais, espirituais, ele dizer, não, eu vou realmente me adaptar à corte de Babilônia, vou agradar o rei Nabucodonosor, vou viver isso aqui, mas a palavra diz que ele coloca no seu coração, ele e seus amigos, não se contaminar com o manjar do rei. É isso que o nosso amado irmão Daniel vai fazer, dando testemunho, tá certo? Algumas características importantes aqui, tá certo? Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver que ele tem uma estrutura
ele é o menor do livro dos profetas maiores, tá certo? Você vai ver nele uma estrutura de 12 capítulos, tá bom? Sendo que até o capítulo número 5, nós temos uma vertente mais histórica, mesmo que tenha uma revelação profética ali, você vai ter uma história sendo contada. Então, você tem uma revelação mais histórica da história de Daniel, da história dos seus amigos, e lá a gente vai ver que ele não se contaminou com o manjar do rei, e mesmo ao final daquele período ele estava mais forte, eu acho que nem eu na pandemia, né? Estou comendo menos e ficando mais forte. Ele vai se destacar ali em Babilônia, ele vai ser colocado por Nabucodonosor como alguém de destaque, gradualmente ele vai tendo vários cargos importantes, já vou falar um pouco sobre isso também. Assim ele como seus amigos, a gente vai ver a história da fornalha de fogo ardente, né? Tem aquele hino que os meninos gostam muito da mocidade de cantar, né? Sadraque, Mesaque e Abidenego, jovens demais para morrerem cedo, né? Eles colocam no seu coração o propósito de não se curvar diante da estátua feita em homenagem a Nabucodonosor, tá certo? Então, Deus os abençoou por causa disso. Eles são jogados na fornalha de fogo ardente, e ali no meio da fornalha de fogo ardente, um quarto homem, semelhante ao filho do homem, né? Passeia com eles em meio à fornalha, né? A figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, mesmo sendo lançado de maneira humilhante na aflição, Jesus está conosco, passeando conosco ali no meio das dificuldades. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí no Facebook? Amém, irmã Suiane? Glória a Deus. Aleluia. Vocês gostam, né? Então você tem uma vertente mais histórica. Você vai ver Deus descer juízo sobre Nabucodonosor, né? Diga aí se o cara se achava. Ele olha tudo que ele construiu e vê que ele é o bonzão e que ninguém é melhor do que ele, e ele quer atribuir toda aquela glória a ele mesmo. E naquele momento, você vê o peso de Deus sobre Nabucodonosor, depois ele vai se arrepender da sua arrogância. Então, há uma amostra muito clara que Deus ele resiste, né, ao soberbo, que o Senhor quebranta, né, ele abate aquele que se acha altivo. Então, você tem todas essas histórias do capítulo 1 até o capítulo 6 do profeta Daniel. Amém. Eu fico vendo aqui as mensagens dos irmãos, eu fico muito feliz, tá certo? Que Deus abençoe vocês aí. Além disso, é notório perceber que Deus tem um ministério profético de uma natureza um pouco diferente com Daniel, certo? Nós chamamos o livro do profeta Daniel de O Apocalipse do Antigo Testamento. Tem um livro maravilhoso, do meu conterrâneo, tenho a honra de ser conterrâneo dele, né? Já dorme no Senhor, nosso amado pastor Antônio Gilberto, né? Com seus olhinhos puxados também, lá do sertão do Rio Grande do Norte. Ele passou no concurso, não sei se era da aeronáutica, uma coisa assim, ainda jovem, saiu do Rio Grande do Norte, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou nas Forças Armadas, trabalhou na NASA, então era um camarada assim fora do normal, assim, um grandíssimo teólogo, grandes livros para nós teólogos, eu sou metido a teólogo, né? Mas para nós estudiosos da palavra da Assembleia de Deus, foram escritos pelo velhinho, assim, né? De saudosa memória, um grande servo do Senhor, pastor Antônio Gilberto, escreveu o Manual de Escola Bíblica Dominical, até hoje irreparável, né? Não existe outro livro sobre trabalho de escola dominical tão bom quanto o do pastor Antônio Gilberto, mas uma das maiores obras dele, aconselho quem quiser comprar, ir lá na CPAD, baixar, sei lá, é Daniel e Apocalipse, tá certo? Ele vai fazer uma apresentação de escatologia em cima do livro do Apocalipse e em cima do livro do profeta Daniel. Então, é um livro de uma vertente escatológica muito puxada ali, muito pesada, tá certo? Deus revela a Daniel questões a respeito do futuro, especificamente da nação de Israel, né? Muito fortes para que a gente consiga entender qual é o juízo de Deus e qual é a provisão de Deus para o seu povo. É interessante notar, irmãos, que livros de natureza apocalíptica, a gente tem especificamente Daniel, né, da metade para o final ali, bem apocalíptico, e o próprio livro do Apocalipse. Deus usa homens para escrever esses livros em momentos de grande tribulação, como uma conotação de esperança para o seu remanescente fiel.
Irmã Edileuza Maria, famosa Birra. Irmã Birra, lá em Apocalipse, vamos ver, a igreja estava sendo extremamente perseguida, o apóstolo João estava trancado em Patmos, a gente vai falar sobre isso no futuro, né? Estava trancado em Patmos, e aí Deus vai mostrar qual será o desfecho glorioso de salvação para a igreja que permanece fiel. Então, num momento de grande tribulação, num momento de grande perseguição, Deus dá essa esperança. Amém, pastor? Para isso é muito bom mesmo. Deus vai dar essa vertente de esperança lá em Apocalipse. E com Daniel, vamos ver o que é que está acontecendo? Israel está passando pelo maior juízo que Deus poderia liberar sobre aquela nação, de acordo com a Torá, que era tirá-los da terra prometida. Eu já falei para vocês que o sentimento de pertencimento à terra em Israel, em Judá, é muito mais profundo do que eu com o Nordeste, né? Sou nordestino, tal, tenho amor à minha terra, acho a coisa mais linda do mundo, tal. Gosto demais de lá. Pastor Aparício, lá de Uruana, tá certo? A terra da melancia ali, ama as melancias lá, a terra de Goiás, verde, formosa, maravilhosa. E a gente ama a nossa terra. Mas, com Israel, esse sentimento de amor à terra, à pátria, à nação, é muito mais profundo, porque há um componente espiritual muito grande nisso aí. Então, é um juízo pesado. Eu não falei para os irmãos, mas Daniel significa Deus julga, ou Deus é juiz, tá? Dan é juízo, ou juiz, até o nome dos filhos de Jacó, né? Dan, El, tá certo? Então, Daniel é Deus, o El é Deus, né? E Dan é juízo, ou justiça. Então, Deus é o juiz. E a gente vê ao longo do livro duas características. É muito interessante que, geralmente, quando a gente vê o profeta, características da vida do profeta estão implícitas na sua mensagem, né, coisas que ele vai viver. Então, a gente vê Daniel sendo provado e aprovado por Deus, pelas autoridades, pelos amigos, pelo próprio povo judeu, por Nabucodonosor, pelos impérios que vão vindo, pela nobreza do palácio. Então, há vários momentos em que ele é colocado em xeque como homem de Deus, como servo do Senhor, como profeta, como amigo, como várias outras coisas, como judeu, né? Isso vai sendo colocado e Deus vai julgando beneficamente em favor de Daniel. Um exemplo é a Cova dos Leões, uma passagem muito conhecida, né? Forja um acordo para que Daniel ele seja devorado nessa Cova dos Leões, mas Deus é o juiz de Daniel, fecha a boca do leão, né? E dá livramento a ele. Então, você vê vários livramentos motivados pela justiça de Deus. Mas, na sua própria mensagem, nós vemos essa revelação escatológica e um componente histórico também, já vou falar para vocês alguns detalhes sobre isso, que estão ligados a dois motivos. Primeiro, a justiça de Deus. Na verdade, é um motivo só que tem duas consequências. Ligados à justiça de Deus, que faz realmente justiça, traz punição às nações e aos ímpios, mas também a justiça de Deus, que pela misericórdia salva o seu remanescente fiel, tá bom? Vamos ver aqui como é que eu organizo essas visões. Eu anotei algumas, que vocês não estão vendo aqui, eu fico com 2 celulares, o estudo de um lado, a Bíblia aqui atrás. A primeira, a gente vê lá em Daniel capítulo 2 ainda, aquela famosa visão da estátua. Vocês lembram da visão da estátua? Que quando olham para aquela estátua, a cabeça dela é de ouro, né? O busto, né? O peito, ela vai ser de prata. Depois você vai ter... vou ler aqui na ordem, tá certo? Braços e peito de prata, o ventre e os quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e de barro, né? E aí tem toda aquela confusão, ninguém revela, não revela, e Daniel vai trazer tanto a lembrança do sonho quanto a revelação daquilo que o sonho representava, que era essa cabeça de ouro, uma representação. Aí você vê uma revelação de linha histórica, tá? E por fim escatológica. Então, a cabeça de ouro representava Babilônia, tá certo? O reinado de Nabucodonosor. Depois, o peito e os braços de prata representam o império seguinte, que vai ser o Império Persa, tá certo? O bucho, né? O ventre e as pernas de cobre vão apontar para o Império Greco-Macedônico. Então, vai mostrar uma sucessão histórica, né? De grandes impérios mundiais que vão se aglutinando, vão se absorvendo.
e, por fim, pernas e pés de ferro, as pernas de ferro, que seria o Império Romano, tá? E no finalzinho ali você vê que os pés, a mistura de ferro com barro, daí os teólogos entenderem que vai ser uma renovação de algum tipo de império com características de um novo Império Romano, né? E uma grande montanha vai ser lançada sobre aquela estátua e vai destruir aqui uma pedra e vai se tornar uma grande montanha. E quem é a pedra, segundo as Escrituras, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, o nosso Jesus é quem vai subjugar todos esses impérios pelo seu poder e glória, né? Esse último império, irmãos, aí dos pés de ferro misturado com barro, é uma clara denotação do que será esse reinado do anticristo, né? E nesse reinado do anticristo, depois dele, Jesus vai vir e vai prevalecer, tá? Mas vemos outros, eu até indico, irmãos, o pastor Wellington de Lima, ele está com uma série de estudos profundíssimos sobre escatologia. Se os irmãos quiserem fazer, procurem o pastor Wellington, nos procurem aí, que vale muito a pena, tá certo? Ele vai ter a visão dos 4 animais, ele vai ter... Essa visão dos 4 animais é muito interessante, porque você vê, da mesma forma que a estátua, uma sequência histórica, né? Primeiro ele vai ver um leão com asas de águia, né? Que seria uma alusão específica ao Império Babilônico, era um símbolo do Império Babilônico. Depois ele vai ver um urso, que seria uma simbologia diretamente ligada ao Império Persa e Medo-Persa, né? Macedônia, os medos e os persas vão substituir, o Império Medo-Persa vai substituir Babilônia. Depois você vê o terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças. É muito interessante esse detalhe, porque depois do Império Persa, você vai ter o Império Macedônico-Grego, tá certo? Com Alexandre o Grande, não sei se vocês não lembram lá, né? O grande imperador Alexandre, ele vai tomar o Império Medo-Persa, vencê-los e tomar esse. Então, na sequência histórica, realmente, e ele é simbolizado por esse leopardo. E o detalhe das 4 cabeças é muito interessante, porque Alexandre ele vai morrer jovem. Eu não sei se os irmãos lembram dessa história. Quando ele morre, é muito interessante notar que 4 generais de Alexandre vão repartir todo o Império Greco-Macedônico. Tá bom? Os mais famosos aí, né, os mais conhecidos, até porque poucos anos depois, desses 4 generais, só 2 vão prevalecer, o restante vai ser absorvido, é o Império Seleucida, tá? De Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande, e outro é o general Ptolomeu, que vai gerar as dinastias ptolomaicas, ali vai ficar na região do Egito, né? Enquanto a Síria vai ficar mais com os Seleucidas, os Ptolomeus vão ficar mais com a região do Egito, ali no sul, tá? É um ancestral de Cleópatra, por exemplo, tá certo? Então, você vê que a revelação dos animais e aquilo que Deus explica é exatamente o que vai acontecer há 200, 300 anos imediatamente depois de Daniel. Menos do que isso, né? Porque os persas, eles já... Nabucodonosor morre, aí você vai ter algumas pequenas sucessões familiares e depois o reino vai ser tomado pelos medos e pelos persas. Você tem uma visão no capítulo 8 do carneiro e do bode, e o bode e o pequeno chifre, né? Que também vai ser uma representação dessa luta entre os medo-persas e o carneiro que representaria com o chifre, né? Representaria ali o Império de Alexandre o Grande, destruindo os persas. Então, Deus vai dar algumas revelações por meio de profecias e visões ao seu servo Daniel, que vai apontar a história. Tem um detalhe muito interessante no livro, irmãos, que já no final ali, Daniel 11, ele vai falar sobre os reis do norte e do sul. Você vai ver uma sequência que ele vai dizer, olha, o rei do sul vai fazer isso, isso, isso. O rei do norte vai fazer isso, isso, isso. Vai ter um casamento da filha de um com o filho de outro, e vai dizer, o reino do norte era a Síria, o reino do sul era o Egito, né? E vai haver, Jerusalém fica bem no meio do caminho dos dois, né? Judá. Então vai ter momento que Judá vai ser tomado pelo reino do sul, vai ter momento que Judá, depois de restaurada, né? Depois que eles voltarem, depois do cativeiro, aí o que é que vai ter? O Egito toma, a Síria toma, o Egito toma, a Síria toma, e aí Jerusalém vai sendo conquistada pelo rei do norte e do sul consecutivamente. Mas um nível de detalhe que Daniel descreve
é um nível de detalhe que até alguns falam, não, o livro de Daniel foi escrito ali já depois, porque registrou aquilo, mas não, o livro foi escrito antes, profetizando algo que ia acontecer 300, 400 anos antes do acontecimento, com um nível de detalhe absurdo para mostrar algumas coisas. A primeira é que Deus é o Senhor da história. Segundo, que Deus tem todo o poder, né, sobre as nações. A paz do Senhor, Paulinho! Glória a Deus! Que Deus tem um poder sobre as nações, que Deus tem o controle da história, que Deus tem o controle do mundo, que Deus tem o controle dos impérios, que Deus tem o controle de tudo que acontece, tá? E é importante a gente parar para prestar atenção que se Deus tem o controle dos impérios, do mundo, dos reis, das forças, de tudo que acontece, ele também tem o controle sobre a minha e a sua vida. Então não adianta você ficar desesperado aí, arrancando os cabelos, sem dormir, deprimido, ansioso com coronavírus, achando que vai acontecer uma coisa, vai acontecer outra. Irmãos, você não tem controle sobre a sua vida. Só Deus tem controle sobre a sua vida. O Deus que controla o Império Persa, o Deus que controla o Império da Babilônia, é o Deus que controla todas as coisas, inclusive a sua e a minha vida. E olha, se Deus não permitir, não vai acontecer mal algum, não vai acontecer coisa nenhuma comigo, com você. Não adianta ficar preocupado, não adianta ficar ansioso. Vá orar, vá procurar o Senhor e Ele vai acalmar o seu coração. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Aleluia. Mais um tempinho. Então, você vai ter essa sequência de revelações proféticas de uma história próxima. Vou repetir, são várias visões diferentes, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada um, já passei mais ou menos por cima, mas você vai ver que Deus vai mostrar em visões diferentes, com uma profundidade cada vez maior, alguns detalhes. Primeiro, que depois que Nabucodonosor ia passar, que ele não era suficiente, que os persas iam tomar o reinado de Babilônia, conquistar a Babilônia, e isso vai acontecer, tá certo? O neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele vai, durante um banquete, é uma visão muito conhecida, né? Ele está realizando um banquete com os utensílios do templo do Senhor. Amém. Paz, Vanessa, glória a Deus. Ele estará realizando um banquete com os utensílios do templo do Senhor, uma abominação a Deus aquilo. Quando esse neto de Nabucodonosor está realizando isso, uma mão aparece, escreve na parede, né? Mene, mene, tekel passim, né? Pesado foi o teu reinado na balança e fostes achado em falta. O teu reino será rasgado e entregue aos medos e aos persas. E essa profecia vai acontecer automaticamente, tá? Então, o que Daniel viu em vários momentos vai se realizar. Bora lá. Aí vamos para a história, né? Primeiro a gente diz o que a Bíblia falou alguns anos antes, e depois o que a história fala. A Babilônia era conhecida ou entendida como uma cidade inexpugnável, que ninguém ia conseguir entrar nas suas muralhas, tá? O fornecimento de água da Babilônia era de um dos rios, né? Você sabe que a Babilônia fica ali entre o Tigre e o Eufrates, e o rio Tigre entrava na cidade alimentando a cidade da Babilônia, seus jardins suspensos, toda aquela estrutura, tá? E aí o que foi que o exército de Dario e de Ciro fizeram? Eles simplesmente represaram o rio, mudando o curso da água, e o local onde a água entrava nos muros da cidade se tornou um grande portal. Eles entraram pelo portal e conquistaram Babilônia, que era algo que todo mundo achava que nunca poderia acontecer, tá? E aí Deus vai usar, principalmente Ciro, para levar o povo de volta para Jerusalém, cumprindo a profecia dita ainda por Jeremias e estudada por Daniel, repetida por Daniel, de que esse exílio na Babilônia, ou na terra estrangeira, ia durar apenas 70 anos, e depois, em várias levas, o povo de Judá ia voltar para reconstruir o templo do Senhor, a cidade de Jerusalém e as muralhas, né, com a gente estuda Neemias, Esdras. A gente vê alguns personagens importantes, né, como o sacerdote Josué, como o Zorobabel, né, que era da linhagem real também. A gente vê todos eles sendo usados por Deus para esse momento de reconquista. E era algo que Daniel não fazia ideia de como ia acontecer, mas Deus revelou nos detalhes. Depois, quando Alexandre vai tomar o Império Medo-Persa, vocês assistiram aquele filme 300 de Esparta? Que a gente vê os espartanos brigando com os
com o exército dos medos e dos persas, né? Então, depois daquela série de guerras médicas, né, que a gente chama, o Império Macedônico vai conseguir conquistar realmente os medos e os persas. Depois vai haver essa ruptura quando Alexandre o Grande morre, e aí aquela visão da criatura com do leopardo com 4 cabeças vai fazer sentido. São os generais de Alexandre que repartem todo o seu império. Depois você vai ver o Império Romano, né, conhecido pelas suas armas de ferro, né, representar as pernas de ferro e a dominação, subjugação do Império Grego, né? Então você vai ter essa sequência de fatos naquela história mais próxima e passada, e isso indica, irmãos, que o final das profecias de Daniel, que eu vou chegar já já, se as primeiras foram cumpridas na história, as próximas também com certeza vão ser cumpridas, tá certo? E aí vamos entrar um pouco aqui em escatologia bíblica. Eu tenho mais uns 10 minutos aí, eu vou tentar falar. É interessante notar que a revelação que Daniel vai tendo da parte de Deus, ela é gradual. Primeiro é um sonho, depois é uma visão, depois ele vê um anjo, fala com ele, depois ele vê o homem vestido de linho branco, que é o próprio Jesus, obviamente, uma teofania ali, tá? Mas há uma preocupação o tempo todo de Daniel com o fato. O que é que vai acontecer com o meu povo, com o povo de Deus? Porque ele lembrava das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Daniel, ele era um homem considerado por Deus justo, tanto que a gente vê Ezequiel citar ele, né? Ele coloca ele na mesma tríade, ele fala, olha, homens como Noé, como Samuel, falha a memória? Acho que é Noé, Samuel, e vai citar o profeta Daniel. Então, grandes expoentes bíblicos vão ser comparados a Daniel pela própria palavra de Deus, pela própria Bíblia. Então, Deus vai julgar Daniel como um homem justo. Por isso, o nome dele é Deus é juízo, Deus é justiça, tá certo? Continuando aqui. Essa revelação gradual, que começa com sonho, depois com a visão, depois com o anjo, depois com o próprio Jesus falando com ele, uma teofania, né? Antes da encarnação humana, Jesus vai falar com Daniel, isso é muito claro no livro. Nós vamos ver que o motivo da oração, Pai Senhor, bonne nuit, Monsieur Fransley, ça va bien? A gente vê que essa revelação gradual também vai responder a um questionamento que é feito por Daniel durante várias etapas da sua vida. Mesmo subindo a cargos de governo, de poder, a gente vê que ele nunca se afasta de algumas disciplinas em relação à sua vida devocional. Que disciplinas são essas? Primeiro, ele tinha uma vida de oração. A palavra relata que Daniel orava ao Senhor 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, né? Havia uma janela lá nos seus aposentos voltados para Jerusalém, e essa disciplina consistia que ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Segundo, que ele buscava entender as Escrituras e a palavra do Senhor, então ele era um estudioso da palavra de Deus. Tanto que foi lá que ele, vendo os rolos dos escritos de Jeremias, que era um profeta recente, tá? Vou repetir, quando Daniel nasceu, se iniciou o ministério de Jeremias com volta de 20 anos, 20 e poucos anos ali, né? Então você vai ver que Daniel tem essa diferença de 20 anos para Jeremias, mas ele está estudando os escritos de Jeremias. E é lá que ele vai ver que o povo ia voltar 70 anos depois que o cativeiro se concretizasse, tá certo? Então você vê que ele tem essas disciplinas. Alguns falam, olha, uns crentes que gostam de defender que a gente entra em política aí, tá? Eu não vou entrar muito nisso, não, mas eu acho que é forçar a interpretação bíblica, é forçar a interpretação bíblica, dizer que crente tem que se meter com a política, ou tem que se tornar candidato, ou se eleger em algum cargo, porque Daniel fazia isso. Irmão, não tem nada a ver, tá certo? Daniel vai como cativo para a Babilônia, lá ele tem um cargo público, mas ele não participa da eleição, ele é escolhido por Deus, ele é levantado por Nabucodonosor, porque Deus vai exaltando ele, tá? E Deus vai usando ele sempre nesses cargos de assessoria, de governo, não porque ele está se autopromovendo ou buscando isso, mas porque Deus vai pensá-lo nesses lugares, tá certo? Estou dizendo que é pecado o crente querer ser candidato? Não, mas a gente não pode dizer que a gente tem que se
entrar na política porque precisa estar lá, porque Deus quer assim, porque Daniel era assim. É forçar a interpretação bíblica, tá, irmãos? Eu não posso dizer nada, irmão, se você quiser se candidatar a alguma coisa, você está errado, está em pecado. Não posso dizer isso. Mas, da mesma forma, eu não posso dizer que o texto de Daniel nos força a entender que nós temos que buscar essa representação do governo. Ora, Deus usou um ímpio persa, um sanguinário chamado Ciro, chama ele de meu servo e faz com que Ciro liberte o seu povo. Então, Deus usa qualquer um do jeito que ele quiser, no lugar que ele quiser, tá? Então, essa perseguição de Daniel, é uma revelação do que vai acontecer com o povo de Israel, vai aflorar de uma forma gloriosa e Deus vai mostrando fatos históricos de uma história próxima, mas ele começa a fazer uma pergunta a Deus. Que pergunta é essa, pastor Leandro Queiroz? A pergunta que Daniel faz a Deus é: o que acontecerá nos últimos tempos, nos últimos dias, com o seu povo? Então ele ora: Senhor, o que vai acontecer nos últimos tempos com o meu povo? Qual é o povo de Daniel aí, que a gente pode dizer que é o povo de Daniel? É o povo judeu, irmão, isso é muito óbvio, tá? Ele era judeu, da tribo de Judá, né? Da casa da linhagem real, tá? E, nesse contexto, o irmão Daniel, ele está perguntando: olha, Senhor, o que é que vai acontecer com o meu povo que está cativo aqui? Ao longo da história, Deus vai revelando várias coisas que a gente já mostrou, mas também a gente chama Daniel de um Apocalipse no Antigo Testamento, porque Deus vai revelar, sim, a Daniel, o que é que vai acontecer nos últimos dias com o povo de Israel. Beleza? E o que é que Deus vai fazer com o povo de Israel? A gente tem que fazer uma distinção. Quando a gente fala de escatologia bíblica, talvez seja uma das disciplinas da teologia que as pessoas têm mais dificuldade. Repito, o pastor Wellington está com um curso profundíssimo sobre isso, indico demais, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer de distinção é que quando Deus olha do céu para a terra, ele vê 3 povos, segundo o próprio apóstolo Paulo. Que povos são esses? Primeiro, o povo de Israel, a descendência de Abraão, que tem sangue de Abraão. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar, tá? Segundo a minha avó, eu sou da descendência de Abraão, a barba não mente, o nariz grande também não mente, né? Se bem que eu estou engordando, o nariz está diminuindo. Segundo, quando Deus olha, ele vê um segundo povo. Que povo é esse? São os gentios, ou seja, são todas as outras nações que não são Israel. Mas Paulo também diz que é uma terceira nação. Que nação é essa? É uma nação suscitada, tanto de judeus quanto de gentios, que creram em Cristo como único e suficiente Salvador, e essa terceira nação se chama de igreja. Então, já falei para os irmãos algumas vezes que há um final específico para cada um desses povos. Há um julgamento de Deus diferente para cada um desses povos. Há uma ação de Deus específica para cada um desses povos, tá certo? Israel é filha de Deus por eleição. Deus elegeu Israel, né? E fez dele a sua nação escolhida, tá? Nós nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção. E os outros são filhos de Deus, são criaturas de Deus, né? Uma filiação por criação, né? Deus os criou. Mas nós fomos adotados pelo sacrifício de Cristo Jesus, através da regeneração que ele faz na nossa vida. Eu estou ansioso para começar o Novo Testamento, já a gente começa. Só tem mais uma aula de Antigo Testamento. Então, bora lá. Aonde é que há o grosso da revelação? Existem outros textos, passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Mateus 24, a gente vê em Lucas, Marcos, alguns textos que têm uma conotação escatológica voltada para a igreja. Mas é no livro de Apocalipse que a gente vê uma revelação mais completa do que vai acontecer com a igreja e também com Israel ali, né? A partir da grande tribulação, a gente vê Israel ser tratado. Mas é no livro do profeta Daniel que nós temos o ápice da revelação dos últimos dias do povo judeu, do povo de Israel, tá? Restaurado. E o que é que vai acontecer com eles? Daniel vai ter uma visão, e essa visão a gente chama ela da visão das 70 semanas de Daniel, ok? Essa revelação que Deus vai dar para Daniel, ele vai falar o seguinte, que do dia em que fosse dada a ordem para a reconstrução do templo, passariam um período de 6 semanas. Gabriel, tá aí, Gabriel? Tá aí, Gabriel? Sim. Não, tá aí. Vamos lá. Sim. Vamos lá. O conceito de semana para o judeu é diferente da gente, tá certo? A gente tem uma semana
que a gente acha que é de domingo a sábado, tá certo? O conceito de semana, para o judeu, tem uma conotação também de um período de 7 etapas, 7 anos. Ao ver a ligação histórica, a gente vai ver que a conotação que Daniel está dando é de semanas de anos, ou seja, cada semana de Daniel vai representar um período de 7 anos, beleza? Gabriel, tá com o celular aí para fazer a conta? Não. Eu tava usando para fazer a live. Tá? 6. Ah, não, beleza. Pode voltar aí, Fernando. Tranquilo. 6 vezes 7, 42, tá certo? Vamos lá. Eu falei que são 7 semanas de ano, ok? Que seriam 6 semanas de ano. Então, 6 vezes 7. Vocês entenderam o conceito de semana de ano? Uma semana de Daniel é um período de 7 anos e não de 7 dias, ok? Então, são 7 anos vezes 6. 6 semanas de 7 anos vai dar 42 anos. Pegou aí a visão? Como diria Marionete? Então, esse período de 42 anos é exatamente onde sai o decreto para a reconstrução do templo. Até ele ser reconstruído, vai demorar 42 anos, tá certo? O altar vai ser reconstruído, né? A base ali do que vai ser o templo. Desse momento em que o povo de Israel celebra, agradece a Deus a reconstrução desse altar, você pode ver isso lá em Esdras e Neemias. Já já eu te falo, tá, Gisele? Eu volto já já nesse assunto e te explico. Desse período, até que venha o Messias, o ungido, o escolhido, ele vai dizer que vai se passar mais um período de 62 semanas, ok? 62 vezes 7, 434. Da reconstrução do templo, ali do altar do templo, até que Jesus entre na cidade de Jerusalém, que é o único momento em que Jesus é reconhecido como rei dos judeus, como o Messias esperado de maneira pública e notória, né? Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém, vocês lembram quando ele entra, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor e tal. Então, da reconstrução do templo até o dia que Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém, vão se passar 434 anos. Então, em semanas de anos, você tem historicamente comprovado, demonstrado aquilo que o profeta Daniel recebeu como visão da parte de Deus. Só que ele vai continuar dizendo o seguinte, e aí ele será tirado. Então, há uma ideia de interrupção. Depois da 69ª semana, vai ter uma interrupção. O Messias vai ser tirado. Jesus morre e é retirado da terra, tá certo? E vai ter esse sentido de interrupção para que se inicie a última semana. Joia? Então, irmãos, historicamente, o que é que aconteceu? 42 anos o templo foi reconstruído. Depois de mais 63 semanas de anos, nós vamos ter Jesus entrando de maneira triunfal em Jerusalém. Menos de uma semana depois, ele vai ser perseguido, preso, julgado, morto, crucificado. Ok? Depois disso, Jesus vai ressuscitar e vai ser assunto aos céus. A partir desse momento, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, a profecia de Joel, capítulo 4. Inicia-se a era da igreja. Então, Deus não está tratando especificamente nessa dispensação. Eu sou assembleiano, dispensacionalista, tá? Amém, glória a Deus por isso. Tenho fundamento bíblico para sê-lo, tá? Eu já gosto de dizer, eu sou pastor da Assembleia de Deus de 4ª geração, né? Então, nós entendemos, à luz da revelação das Escrituras, que quando Jesus é tirado, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, inicia-se a era da igreja, até que a igreja seja tirada do mundo, no momento que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Paulo nos mostra isso lá em 2 Tessalonicenses de uma forma muito clara. Quando a igreja for tirada da terra no arrebatamento da igreja, começa um período chamado de a grande tribulação. E, obviamente, esse período, que nunca se ouviu falar de tanta dificuldade, de tanto problema, de tantas questões, ele só vai acontecer quando a igreja for tirada da terra, ok? E ele é um período de juízo em que Deus vai tratar especificamente com o povo de Israel. O que é que vai acontecer na grande tribulação? Israel vai assinar um acordo de paz com o anticristo.
Durante 3 anos e meio, tudo ok, o templo vai ser reconstruído. Quando ele macular o templo, os judeus vão ver que ele não é o Messias, vão se arrepender, um remanescente fiel vai rejeitar o anticristo, e a gente vê uma série de juízos ser derramados sobre a nação de Israel, né? O povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor. Já eu te digo por quê, tá certo, Gisele? E aí você vê que essa última semana é justamente o que acontecerá com Israel nos últimos dias. É a resposta da visão do profeta Daniel. Os irmãos entenderam aí ou tá tranquilo? Eu vou responder a questão da Gisele. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, coloca aí que eu vou respondendo. Gisele, por que Deus escolheu os judeus? Se você for lá em Gênesis, depois que Noé sai da arca, você vai ver que Deus ele vai... o povo, as nações vão crescer, e você vai ter o episódio lá da Torre de Babel, não sei se você lembra, né? Que todas as nações da terra vão se rebelar contra Deus. Então, Deus vai dividir essas nações, né? Em várias línguas, e todas elas se corromperam porque elas rejeitaram a Deus e rejeitaram aquilo que Deus tinha para elas. O que é que Deus vai fazer? Ele vai escolher de todas essas nações, lá da descendência de Noé, diretamente de Sem, tá? Ele vai escolher um homem chamado Abraão, ok? Por que Deus vai chamar Abraão? Abraão é velho, sem filhos, casado com uma mulher que já não tinha mais idade para gerar, e também uma mulher estéril. E o que é que Deus vai fazer? Um triplo milagre. Ele vai pegar desse homem que já estava velho, não podia gerar, uma mulher que não tinha mais idade para gerar, que tinha já anteriormente uma infertilidade, Deus, mesmo com essas 3 negativas, essas 3 dificuldades, ele vai gerar um milagre e vai nascer Isaac, ok? Então, Deus vai formar, através de um milagre, uma nova nação para si. Que nação é essa? Israel. Significa que Deus só gosta de Israel? Não. Deus elegeu Israel, formando milagrosamente essa nação, entregando a ela a promessa, tanto que não é toda a descendência de Abraão que vai ser abençoada. A gente vê ali, a partir de Jacó, realmente, né, de Israel, Deus formar essa nação, mas ele faz uma promessa a Abraão. Ele fala o seguinte: em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Então, pela fé, né, através do que Cristo fez, que vem da linhagem de Abraão, da semente de Abraão, Deus cria esse povo justamente para que ele pudesse realizar o plano da salvação que alcançaria toda a humanidade, a mim e a você, tá certo, Gisele? Então é por isso que Deus escolheu Israel, para que de Israel Jesus fosse suscitado e a salvação alcançasse a todos nós. Deu para responder aí? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu queria só dar Eu tenho uma dúvida. Fala, Gabriel. No livro de Daniel, aqui no capítulo 8, ele está falando sobre o carneiro e tal. E no final do capítulo, no versículo 11, ele fala sobre 2.300 tardes e manhãs. Então o tempo será restaurado. Esse tempo é literal, não é literal, trata sobre o que, mais ou menos, sabe? Gabriel, eu entendo ser literal e é justamente o período de 2 anos e meio. De 3 anos e meio, tá? Se você fizer o cálculo aí. Lembra que a grande tribulação é dividida em 2 pedaços? 3 anos e meio de paz, e depois você vai ter aí 3 anos e meio de perseguição ao povo de Israel. Beleza? Se fizer o cálculo, é 2.300, eu acho, tardes e manhãs, daria esse período. Ok? Entendi. Tem que lembrar os templos. Tá? Primeiro templo, Salomão construiu lá em Jerusalém. Segundo templo, ele vai ser destruído por Nabucodonosor. Segundo templo, vai ser reerguido por Babel, Esdras. Essa turma vai reconstruir o templo do Senhor. Ele vai ser melhorado por Herodes. No tempo de Jesus, ele é chamado de templo de Herodes, porque uma grande reforma foi feita. Ele vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo, tá certo? Os judeus vão sofrer aí vai ter uma rebelião judaica contra os romanos vão descontar e vão destruir Jerusalém e o templo, tá? E aí, o templo até hoje não foi reconstruído. Se você for lá em Israel hoje, meu sonho, um dia, se Deus quiser, eu vou lá, você tem só sobrou um pedaço do templo. Qual foi?
Externo. É o muro externo, que aí eles chamam de muro das lamentações, é aquele que o judeu bota o papelzinho e fica lá. Né? Mas a profecia diz que esse templo vai ser restaurado, tá? E o Apocalipse deixa muito claro que isso vai acontecer durante a grande tribulação. Por isso que eu não consigo entender muito uma doutrina que não seja, que não leve em conta esse período de tempo literal de grande tribulação. Porque você tem que fazer a conotação com a profecia de Daniel, e você tem vários aspectos que só vão se realizar nesse período que Deus vai estar tratando diretamente com o seu povo, tá? Apocalipse vai falar que Deus vai salvar um remanescente fiel de Israel, então está tudo muito conectado, muito claro. É difícil estudar escatologia, né? Até pesado para falar aqui na live. Repito, se você quer aprender escatologia mesmo, procura o pastor Hélio, o curso vale muito a pena, tá bom? Mais alguma questão aí? Eu tenho só mais algo a falar, mas se tiver alguma pergunta, a gente está aqui para responder os irmãos. Eu sei que é pesado, né, o conteúdo profético, escatológico, mas vamos aqui em nome de Jesus. Está descarregando meu computador. Tem um detalhe, irmãos, que a gente tem que ver, que o livro de Daniel, na Bíblia católica, a partir da Contra-Reforma, lá em 1500 e pouco, vai ganhar alguns acréscimos, tá? Esses acréscimos não estão no original hebraico, não são aceitos pelos judeus, mas eles vão ser acrescentados no movimento da Contra-Reforma. Não estavam originalmente na Bíblia, e a partir de 1500, depois da Reforma, 1600, esse movimento da Contra-Reforma vai ter um concílio para acrescentar alguns livros e alguns textos. E aí Daniel, que vai até o 8, ganha mais, se não me engano, 2 capítulos, que não são reconhecidos pelos judeus como divinamente inspirados. Você vai ter um acréscimo de alguns versículos também, mas eles não estão no original bíblico, nem são aceitos pelo povo de Israel, tá certo? Então vai ser um acréscimo posterior. Então você vai ter a história de Bel e o dragão, né? Que vai mostrar como Daniel vai desmascarar uma questão, e isso vai mandar ele de novo para a cova dos leões, mas você não tem uma fundamentação bíblica historicista dos textos que indiquem que eles são inspirados, nem os judeus entendem. Então, a gente sempre fala, olha, a Bíblia você pode ler a mesma, mas quando você for ler uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, a gente tem que prestar atenção em alguns textos, né? Macabeus, Tobias, Judite, né? E aí tem esses acréscimos de 2 capítulos finais e de alguns versículos também no livro do profeta Daniel, que não tem uma canonicidade reconhecida nem por aqueles que formaram o cânone do Antigo Testamento, que não é nem a igreja, nem os cristãos, é o próprio povo de Israel. Então a gente tem que ter cuidado com esse detalhe, tá? Irmãos, alguma dúvida aí? Acho que a bateria está descarregando o notebook. Amém? Tá tranquilo? Então vamos encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode mandar aqui no celular também, a gente responde. Quarta que vem, profetas menores. Vai ser um batidão, talvez seja um pouco maior, porque eu vou ter que falar sobre todos eles. Já peço um pouco de paciência para os irmãos. E na outra quarta, nós começamos a estudar o Novo Testamento. Vamos estudar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. E aí depois a gente vê como é que vai fazer com as cartas paulinas e as cartas pastorais. Está sendo uma bênção, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Estamos juntos aí, Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Mandem devocionais para a gente poder passar para a igreja. Sábado nós estaremos mandando a aula da Escola Bíblica com o pastor Eliezer Guedes. Domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor às 15 horas. E estamos aqui, tá? Não pira não nessa pandemia. Deus tem o controle do mundo, Deus tem o controle da história, Deus tem o controle das nações, Ele tem o controle da sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus? Por favor, Dinho, você está aí, meu filho? Já saiu, né? Fernando, pode orar a Deus agradecendo pelo culto? Amém. Então vamos orar agradecendo por mais essa palavra abençoada. Senhor Deus, neste momento, agradecemos, Senhor, por essa palavra, por esse estudo, Santo Deus. Agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve conosco. O Senhor, cada dia mais, tem olhado por nós, Senhor, tem aberto nossos corações, as nossas mentes, para aprender mais de Ti, Senhor. Nós somos gratos por isso, pela Sua misericórdia. Que essa palavra possa estar chegando no corações dos nossos irmãos, e assim o Senhor
ser mais adorado, ser mais louvado pelo seu santo nome. Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, desculpa ter passado um pouco da hora. Daniel, é muito difícil de resumir. Quando a gente estuda na escola dominical, às vezes vem um trimestre da CPAD, são 3 meses de estudo, eu tive que falar aqui 1 hora e pouquinho, tá certo? Vão me perdoando aí, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Qual é o nosso lema? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com a igreja do Senhor hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não pira não na pandemia, tá certo? Deus tem o controle da sua vida, da história, de todas as coisas. Pai do Senhor.